os dados nem para um lado nem para o outro. E agora vou chegar ao ponto da minha questão principal. Há uma teoria completamente à harmonia de tudo o que é, enfim, cânones, que diz que algumas das deficiências que se encontram no Homo sapiens atual a nível do funcionamento cerebral, por exemplo, o autismo, podem ser resultados do cruzamento do Homo sapiens com o Homo neandertal. Repara que nada num autista, no seu, até agora, no seu património genético, indica como autista. Mas o seu cérebro funciona de maneira diferente. Não é, nos casos dos autistas funcionais, impeditivo da sobrevivência do indivíduo. Permite atingir níveis básicos de organização e de luta pela sobrevivência. Achas que faz algum sentido poder supor-se que esses elementos que são profundamente perturbadores da evolução do Homo sapiens tenham sobrevivido na nossa espécie? É assim. Obviamente que aquilo que tu disseste é possível. Obviamente que temos de estudar muito mais essas coisas até termos uma opinião cientificamente mais fundada sobre isso. Agora, em termos do conhecimento atual, não me parece que isso seja muito fiável. Primeiro porque os indícios que há dos problemas de extinção dos neandertais têm essencialmente a ver com dois fatores. O primeiro fator é que o homem neandertal é ultra especializado no seu meio. Tem uma especialização muito forte para climas muito frios. Tem uma tecnologia, portanto, mais uma vez aqui cuidado com a palavra tecnologia, quem entenda só tecnologia com estas coisas, tem umas próteses já minimamente avançadas, por exemplo, as suas lanças de caça, as suas ferramentas líticas, que implicam, por exemplo, a caça em ambientes muito florestais, uma caça de emboscada. Ou seja, é um indivíduo que, uma vez que o clima muda e que haja uma desflorestação, ou evolui muito rapidamente, quer seja em termos físicos, quer seja em termos culturais, ou está perante um fenómeno de quase extinção. E depois tem outro grande problema. É que quando acontece o fim da última glaciação séria, e que o homem neandertal encontra-se com o seu meio ambiente em mudança muito rápida, de repente ele partilha o mesmo nicho ecológico com outra espécie mais flexível, com outro tipo de ferramentas, a nossa. Normalmente o que é que acontece? Nós podemos ter espécies que divergem e que coexistem quando elas exploram nichos diferentes. É um pouco mais empresas, os nichos de mercado diferentes. A partir do momento em que nós temos duas espécies que exploram basicamente o mesmo nicho de mercado, que é o caçador-recoletor, e que uma está num ponto de grande desvantagem porque está ultra especializada numa situação física, geográfica, que está em perfeita mudança, e de repente apanha com a outra em cima, eu estou a ver muito mais facilidade. Ou seja, é um pouco aquela história da rasoura ao cano. A explicação mais simples é que tem mais probabilidades de estar correta. Ter mais probabilidades não significa que seja correta. Mas parece-me que há mais probabilidades de o homem neandertal se ter extinguido por causa desta dupla pancada, de uma concorrência mais forte no seu nicho ecológico e de uma desadequação súbita a esse nicho ecológico, do que propriamente a uma inabilidade mental. Não sei, ele sobreviveu durante demasiado tempo para ser assim tão exato. Mas repara, sobreviveu demasiado tempo, ou melhor, sobreviveu durante tanto tempo sem socialmente evoluir, ou culturalmente. Sim. Sem deixar marcas visíveis, marcas da nossa vida. Agora, essa ligação é assim. Toda a genética que nós conhecemos até hoje nos indica que os neandertais não deixaram herança genética na humanidade correta. Ok? Há quem seja um pouco menos radical que aquilo que eu estou a ser. Eu ainda há pouco tempo li uma coisa que dizia simplesmente assim: ou não passaram a sua herança genética, ou passaram de tal maneira diluída que quase desapareceu.
enquanto não houver digamos, um projeto de genoma de Neandertal finalizado, em que tenhamos basicamente a estrutura toda do bicho, e não chegamos à conclusão, afinal havia ali uma coisa que ainda não tínhamos visto e que por acaso está presente na nossa herança genética, até aí acho que o bolo geral do consenso está do lado que Neandertal extinguiu-se e não existe na população humana atual. Mas é como eu te digo, Carlos, há 40% do DNA do homem de Neandertal ainda por descodificar. E esses 40% que trabalham, vamos chamar de isto, podem ser nossos avós. Pois é, isso que eu ia perguntar. Isso quer dizer que não houve uma evolução da espécie, mas eram dois ramos diferentes? Sim, são dois ramos diferentes. Aliás, pelos marcadores genéticos, aparentemente o Homo sapiens e o Homo neanderthalensis tiveram um antepassado comum há cerca de 500 mil anos. Mas eu ia perguntar sobre isso, sobre a posição dos nomes, que às vezes podiam não ter passado os marcadores por diferenciação. Mas aí é o meu cronólogo genético. Sim, isso é uma coisa, obviamente, que temos de estudar melhor quando tivermos mais dados. Mas o certo é que indicam que houve uma separação nossa há cerca de 500 mil anos atrás e que nós somos descendentes de uma espécie que não coexistia, portanto, de uma parte dessa humanidade há cerca de 120 a 150 mil anos atrás, que não coexistia geograficamente com Neandertais. Ok? Portanto, logo aqui há uma série de pequenas incompatibilidades. Agora, só uma coisa para o Cipriano. A resenha que tu nos fizeste, que é uma resenha aprofundadíssima, passa a expressão da questão, nós agora, no nosso grupo da mesa, que temos um fórum público de discussão, já não discutimos tanto as questões religiosas tradicionais, já não discutimos tanto Gênesis, nós agora brigamos com uma forma muito mais subtil, muito mais malévola, muito mais rebuscada de fundamentalismo e de intolerância religiosa, que é o Intelligent Design. É que se mascara o velho criacionismo com um vocabulário científico, pseudocientífico, com nomes sonantes de supostos cientistas, normalmente são norte-americanos, não percebo muito porque é essa é a tendência, mas o tipo de argumentação que é feito, o tipo de provas que são apresentadas são extraordinariamente difíceis de combater por uma pessoa menos preparada em termos de conhecimentos de biologia, de conhecimentos de probabilidade, estatística, e começam a ganhar terreno. E nos Estados Unidos já não é tanto o Bible Belt, mas é mais essa fração da sociedade que até pelas universidades e pelos postos públicos de governação, que vão começando a causar moça. Isso é típico do facto de serem os homens a criar os deuses. É que, como a predisposição para a crença não é racional, quanto mais argumentos destruidores de núcleos exteriores da crença existem, mais o seu núcleo central se torna radical. Porque cada vez tem menos possibilidade de chamar explicações racionais. São Tomás de Aquino, pretensamente, usou argumentos de razão para provar a existência de Deus. E nessa altura não eram contestados, porque o nível de desenvolvimento científico não dava argumentos para tal. E depois era numa altura de predomínio no Ocidente absoluto da religião católica, onde o poder terreno, que resulta, estas coisas que isso é bem, resulta de uma falsificação deliberada da Igreja das chamadas Relações de Constantino, que só vieram a reconhecer como falsificações 800 anos depois, mas na qual alicerçaram todo o poder temporal da Igreja e que permitiu criar o Tribunal da Santa Inquisição desde o século XII, e que era um instrumento repressor todo o pensamento, nós conhecemos. Mas isso, quando começa a ser destruído o núcleo exterior da argumentação, há um refúgio na crença racional. Como é que um cientista, um neurocirurgião, um biólogo pode acreditar em coisas desse género? Na Trindade, em Fátima. Mas quer dizer, não vamos para coisas
Semelhantes, como é que pode acreditar em coisas que a própria Igreja durante certa altura não acreditou? A Imaculada Conceição, leram um sábado